Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes eu quero lembrá-lo que é muito importante que você compartilhe com o máximo de pessoas possível este momento especial nosso aqui. Se você gostou dele, então você vai se inscrever. Já está inscrito? Parabéns, muito obrigado. E então deixa o seu like e o seu comentário para que nós possamos dar prosseguimento a estes estudos, ok? Dito isto, vamos para o texto sagrado que está no livro de Provérbios, capítulo 17 e o verso 8, que diz o texto sagrado desta maneira: o presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Pois bem, quando nós pensamos num texto como esse que parece não ter muito significado, é importante lembrar que toda palavra é útil para a correção, para a repreensão, para a instrução, para dar ao homem o norte que este necessita a fim de poder um dia chegar nas mansões celestiais. E esse texto, ele apesar de parecer ser sem nexo teológico, se podemos dizer assim, ele é um texto que tem um significado muito importante, porque quem não gosta de ganhar presentes? Diga para mim, qual é o presente que tem maior ou menor valor? É claro que se compararmos em termos financeiros, se alguém ganha um avião de presente e o outro ganha uma bola de plástico, o valor financeiro será agregado muito maior ao que ganhou o avião. Mas pensando em presente dado de coração, presente dado com alegria, presente dado com o desejo de satisfazer o outro, um presente dado na medida da necessidade, ele será o presente mais importante que alguém pode receber. E eu sei que por aí você concorda comigo. Pois bem, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo a seguir, nós vamos observar que Israel recebeu de Deus muitos preciosos presentes ao longo da sua história. E isso é tão verdade que quando nós paramos para ler o texto e meditar, nós vamos aprender que Israel recebeu de Deus na sua história, por exemplo, a adoção de filhos. Há quantas crianças hoje nos orfanatos ao redor do mundo esperando receber a adoção como um presente. E essas crianças, quando às vezes até já com uma idade mais avançada, com 5, 10, 12, 15 anos, e consegue ser adotado, recebe o presente da adoção, essa criança ela se sente maravilhada, incluída na sociedade e com a possibilidade de construir uma história também. Pois bem, Israel era assim. Quando o profeta Jeremias relata na sua pena uma visão profética dada por Deus, dizendo que Deus, quando passou por Israel, era como uma criança que havia sido abortada, que ainda estava se revolvendo no seu sangue, que ainda estava passando por aquele processo de morre ou vive. Então Deus tomou aquela criança, colocou nos seus braços, levou para casa, lavou-lhe, secou-lhe como a costume da época, passou sal para desinfetar ou coisa que o valha, lhe deu roupas, lhe deu alimento, ajudou a crescer. Quando cresceu se tornou uma moça, adornou com joias, deu-lhe tudo do bom e do precioso, para depois você conhece o resto da história. Pois bem, a adoção de filhos é o primeiro presente que Israel recebe. O segundo presente que Israel recebe é a glória de Deus. Ora, em vários textos o Senhor diz: eu não reparto a minha glória com ninguém.
Deus não dá a sua glória para ninguém, porque a sua glória diz respeito àquilo que compõe o seu ser, a sua majestade, o seu poder. Mas ele divide a sua glória de tal forma que quando os filhos de Israel iam à presença de Moisés para consultar com ele, eles não conseguiam olhar, fitar os olhos de Moisés, porque a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. E essa glória esteve presente diversas vezes, através de feitos, atos miraculosos, livrando Israel, de modo que os seus inimigos tinham que prostrar-se diante da presença do Senhor. Israel recebeu também os concertos. Os concertos eram alianças. Perceba que na cultura popular dos nossos dias, todos lutam por direitos. Direitos dos idosos, direito dos trabalhadores, direito dos aposentados, direito das crianças, direito enfim, todos querem direitos. Mas é interessante que não se fala em deveres, porque a contrapartida do direito é o dever. Se você tem o direito de alguma coisa, você também tem o dever de cumprir isso. Isso faz parte de qualquer cláusula contratual. Você recebe um bem, um valor ou algo que o valha, mas em contrapartida você deve fazer alguma coisa ou dar alguma coisa. Israel recebeu os concertos. Os concertos nada mais eram do que os contratos que Deus estava firmando com o seu povo, com a finalidade exclusiva de fazer com que este andasse na sua presença e fosse alvo das suas bênçãos, dos seus presentes maiores. Israel recebeu a lei. Ora, como você vai andar na presença de um patrão novo se você não conhece o que este patrão quer que se faça, como você se comporte, qual é o nível de produtividade que ele deseja de você, enfim. Pois bem, Deus, como um patrão que haveria de ser para Israel, lhe deu a lei, de modo que a lei seria temporária, um aio, até que o Cristo viesse para finalmente ser o irmão mais velho e deixar de serem apenas adotados para serem filhos verdadeiros. Então, Israel recebe, além da lei, recebe o culto. As nações chegavam às raias de sacrificar os seus próprios filhos, queimando-os vivos das maneiras mais terríveis. Até hoje, algumas religiões tribais ainda sacrificam pessoas, fazem coisas horríveis, precisam fazer caminhadas de joelho por quilômetros, oferecer promessas. O culto não, o culto era diferente. Deus ensinou a maneira de chegar na presença dele. Que presente glorioso! Um Deus que se apresenta como Salvador e que dá as diretrizes de como andar na sua presença. Que presente maravilhoso! Mas Israel recebe as promessas. Em nenhuma outra nação, você pode gostar ou não de Israel, você pode gostar ou não dos judeus, mas verdades tem que ser dita. Israel recebeu as promessas. Inclusive a igreja, nos nossos dias, muitas vezes tem deturpado através dos seus pregadores promessas do Antigo Testamento que são exclusivas para Israel, adaptando-as na sua pregação para a igreja. Mas entenda, estas muitas promessas, especificamente do Antigo Testamento, são promessas específicas para Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo chamado. Não adianta você dizer, mas Deus foi imparcial, eu não acho que Deus foi justo, Deus foi isso, foi aquilo. Deus escolheu Israel. Ponto final. É a escolha de um homem lá no passado, através de Abraão, de Isaac, de Jacó. É a escolha destes homens de andarem com Deus no momento em que ninguém sabia sequer que Deus existia. Foi nesse momento que Deus firmou aliança e ponto final. Ele firmou aliança, ele não quebra as suas alianças. Isto é fato. Mas Deus deu muito mais do que promessas para Israel. Deus deu os pais. Os pais seriam aqueles que dariam a lei, que dariam os cuidados, que dariam as diretrizes. Por isso, hoje, quando se diz somos todos filhos de Abraão, mas primeiro Abraão foi pai dos judeus. Então, eles têm os pais,
eles têm, acima de tudo, receberam o Cristo. O Cristo é o ápice, é quando culmina o ponto máximo de todas as promessas do grande presente de Deus. Mas vocês sabem o que aconteceu lá naquele dia fatídico, há quase 2000 anos atrás. Israel tinha um grande presente nas suas mãos e trocou tudo por Barrabás. Olha, o nosso vídeo está chegando já ao final, mas aqui está o conselho simples de um homem simples, que tem algo simples da palavra de Deus que é simples. O presente é aos olhos do que o recebe, como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Se você ainda não recebeu esse presente maravilhoso de Deus, que é a presença de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo na sua vida, pois receba, porque esse presente, para onde quer que você volte, ele vai ser de proveito. A presença dele vai ser proveitosa na tua história, ok? Fique com esta palavra e amanhã nós temos mais. Afinal de contas, aqui no canal 7 de Teologia tem sempre uma palavra da parte de Deus. Fique com Deus, um forte abraço e continue confiando nele, afinal de contas ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.